Então finalmente nós temos em mãos uma das melhores placas de vídeo do mundo e a melhor placa de vídeo que a AMD oferece no momento. RX 7900 XTX 24 GB de memória. Imediatamente quando você olha essa quantidade de VRAM você pensa assim, cara, é concorrente da 4090? Depende do ponto de vista, porque olha, está saindo bem em relação à 4090, nós vamos ver nos testes de hoje. Ou será que ela concorre contra uma 3080 Ti? Então, teremos diversos testes com essa novíssima placa de vídeo. No próximo eu vou trazer com a irmã menor dela, que é a 7900 XT 20 GB, tá? Por que não trazer um único vídeo? Porque vocês estão vendo que o vídeo ficou meio longo. Então, para evitar ficar o vídeo de 1 hora, e você sabe que eu gosto de fazer vídeos longos, eu decidi separar esses reviews, ok? Enfim, pessoal, então nós temos uma nova geração. Hoje nós traremos uma série de análises sobre a minha experiência e tudo que eu estive testando por aqui. Começando com os principais diferenciais dessa GPU. As pessoas gostam de ver a litografia, né? A NVIDIA está lá em 4 nanômetros, geração passada da AMD, 7 nanômetros. Qual é a litografia que a AMD utilizou aqui? 6 nanômetros e 5 nanômetros. Aí surge uma confusão, Lucas, espera aí, 2 litografias? Na verdade isso é até comum que usem várias litografias, mas o fato é que a AMD está usando uma GPU em chiplet, assim como ela faz com os Ryzen, tá? Então não é mais aquele design monolítico, uma única GPU, um único bloco, e sim a GPU separada de outros recursos, aonde em 5 nanômetros ela colocou a GPU propriamente dita, os shaders, né, os núcleos da GPU, entre outras coisas, que faz mais sentido ter uma litografia melhor, enquanto que o controlador de memória e outros recursos ela trouxe em 6 nanômetros. A principal vantagem é a economia. Em tempos onde o silício tem ficado caro, a produção tem ficado cara, foi uma forma que a AMD fez para aproveitar melhor o espaço e trazer um preço mais competitivo. Talvez por isso que essa placa foi anunciada por $999, sendo mais barata que uma 4080 e também bem mais barata que uma 4090. Mesmo que haja uma diferença de performance, ela é bem mais barata, 60% mais barata que uma 4090, tá bom? Então, como agora nós temos um chiplet, é necessário uma comunicação. E a AMD utilizou, é claro, o Infinity Cache, que ela também já utilizava nos Ryzen. E pasmem, a vazão que existe entre os chiplets é de 5.3 terabytes por segundo. É insano, não é, cara? Olha só a velocidade de comunicação desses chiplets. O Infinity Cache, inclusive, já está na 2ª geração, já veio melhorado aqui. Outra coisa que fica muito claro, em tempos onde a gente tem visto placas gigantescas, e não que não possa acontecer aqui, as placas da Sapphire, Power Core, a gente tem visto placas grandes, mas a AMD trouxe uma placa em tamanho convencional. É uma high-end, uma flagship, tem muito poder, e é uma placa assim, pô, é uma triple fan, mas ela não é uma triple fan gigante, cara. Pra você ter ideia, ela tem 28 centímetros de comprimento, 2.5 slots, ou seja, é uma placa que vai entrar basicamente em qualquer gabinete, a não ser os mini TX, enfim. Enquanto que uma 4080 Founders Edition da NVIDIA é gigantona, uma 4090 também, vocês já sabem disso, né? E também trouxe conectores tradicionais de alimentação, os conectores de 8 pinos convencionais, e isso ajuda a você não precisar trocar de fonte ou utilizar adaptadores que, bom, temos visto os adaptadores tendo problemas, embora foi minimizada a quantidade de pessoas afetadas, mas é fato que é o conector que todo mundo conhece, que todo mundo tem uma fonte convencional. São 2. Essa placa não tem um altíssimo consumo de energia, ela veio com um TGP de 355. Para você ter ideia, uma 6950 XT tinha um TGP, que é Total Graphics Power, o consumo total da placa ali próximo dos 350 watts. Então ela trouxe mais performance que uma 6950 XT, consumindo ali basicamente a mesma coisa. A AMD sugere uma fonte de 800 watts, sinceramente é uma fonte até um pouco exagerada para essa configuração. Eu usei uma fonte mais fraca que não tive nenhum problema, mas geralmente uma fonte de 650, 750 watts, você está tranquilo com uma placa dessa, tendo um CPU ok, não é nada de fazer um super overclock, aí você teria que dimensionar de uma forma melhor, tá certo? Outras opções interessantes, conectividade para o futuro. Essa placa trouxe DisplayPort 2.1, tá?
e isso permite resoluções muito altas com altos refresh rate. Para você ter ideia, por exemplo, a gente pode ter aqui 1440p 900 Hz, tá? 4K 480 Hz ou 8K 165 Hz. Querem mais? Olha que doideira, cara. Ou, por exemplo, eu posso utilizar esse poder junto com as conexões HDMI, é claro, para ligar múltiplas telas. Então, um exemplo, eu poderia ter 4 telas Full HD 480, 4 telas 4K 144, 4 telas 6K 60 ou 2 telas Full HD 600 Hz, 2 telas 4K 240 Hz. Olha as possibilidades com esses novos padrões de saídas de vídeo, bem interessante, né? Assim como a série 4000 da NVIDIA, que trouxe ali o Dual Encode AV1, que é um padrão interessante, que está se tornando um consenso entre os players de transmissão, aqui nós temos o Dual Encode também. Então você tem o suporte a AV1, tanto na codificação quanto na decodificação, além do suporte H264, H265. Tá? Então ela também vem preparada para os padrões futuros de comunicação, de transmissão de vídeo que vem por aí. Em termos de especificação, pessoal, uma coisa que talvez chame a atenção aqui, Lucas, a 6950 XT tinha 128 MB de Infinity Cache. Pô, essa placa aqui tem 96, é isso mesmo? Ela tem menos? Sim, ela tem menos. Mas é Infinity Cache de segunda geração, como eu falei para vocês. Porém, tem uma coisa que muda muito aqui, o barramento. Agora essa placa tem um barramento de 384 bits. Sim, pessoal, bits não são necessariamente uma comparação mais justa, mas tem que levar um contexto. Olha só, 384 bits, enquanto que uma 6950 XT era 256 bits. Consequentemente, a gente pode ter menos Infinity Cache aqui, porque o barramento da placa é maior. A largura de banda, para você ter ideia, dessa placa aqui ronda a casa dos 960 GB por segundo, quase 1 TB por segundo de largura de banda entre GPU e memória RAM. No caso da 6950 XT, 576, é quase a metade, ok? Então assim, temos menos Infinity Cache, porém eles são mais eficientes e a largura de banda real da placa é alta, e esse é um ponto positivo para resoluções maiores. Nós vimos isso na geração passada, as placas da AMD, por ter uma largura de banda real menor, elas geralmente perdiam um pouco mais em 4K e 1440p em relação às placas da NVIDIA. Dessa vez, a AMD veio com uma largura de banda real mais pesada, isso ajuda nas resoluções maiores. Ray Accelerators, isso aumentou aqui. A 6950 XT tinha 80 e aqui nós temos 96 e são mais eficientes. Então sim, a placa melhorou em Ray Tracing, a gente fala mais sobre isso. Agora nós temos também os AI Accelerators, os Tensor Cores da AMD, se assim eu posso chamar. Basicamente serão utilizados para funções de matrizes e presumidamente a AMD vai usar no FSR3. FSR3 que inclusive ainda não foi lançado. Vai ser basicamente um Frame Generator, assim como é o DLSS 3 da NVIDIA, tá? Então precisamos aguardar mais informações sobre o uso dos AI Accelerators que estão presentes aqui na placa. Núcleos Shaders, pessoal, 6950 XT tinha 5210, aqui nós temos 6144, então não estourou a quantidade de shaders, mesmo assim a placa consegue ser bastante forte. Pessoal, em relação ao visual da placa, nós vemos que do design prateado da geração antiga, agora nós temos uma placa predominantemente preta com alguns detalhes em prata. Particularmente, eu achei uma placa muito bonita. De todas as placas Radeon dos últimos tempos, desde aquela 5700 XT amassadinha aqui em cima, a última série 6000, essa placa realmente está bonita, cara, tá interessante, tá um visual black aí bem sóbrio, né, e bastante imponente, cara. A placa é construída em uma liga de metal, né, uma liga de alumínio, e passa tanto uma sensação de um produto premium quanto uma sensação de estarmos segurando algo muito robusto, muito sólido. Então, tanta construção externa, backplate aqui, isso também faz com que a placa fique bastante pesada, tá? Nós temos 3 fãs que cobrem as principais áreas críticas: GPU, VRM, chips de memória, são muitos chips, são muitas memórias por aqui, 24 GB de memória para ser mais preciso. E a fan central tem aqui no entorno dela uma iluminação, quando você liga fica na cor branca. Em teoria é uma iluminação RGB, mas eu não encontrei como trocar. O software da minha placa-mãe não reconheceu a placa, talvez precisaria de uma atualização, porque é uma placa nova, enfim. Eu não encontrei na AMD um software específico, nem no drive para poder alterar. Então ficou só na cor branca, particularmente cor vermelha, acho que combinaria mais com a ideia aqui, tá?
Na parte de cima, pessoal, nós vemos 3 linhas pintadas em vermelho. Observa que no heatsink, 3 dessas linhas são vermelhas, indicando o quê? RDNA 3. Estamos na terceira linha das RDNA, tá? Bom, é um detalhezinho interessante que eu achei que fica um charminho aqui na placa. Até um detalhe, não fique passando a mão aqui, porque essa tinta solta. É uma tinta comum, ela vai ficando borrada aqui na parte lateral. Não aconteceu comigo, mas eu sei que acontece porque eu vi isso acontecendo lá em Las Vegas, tá certo? Não posso deixar de destacar, pessoal, os 2 conectores de alimentação de 8 pinos. Tá? A placa não tem uma opção de dual BIOS, coisas mais avançadas que normalmente vemos em placas de parceiros. No backplate, nós vemos algo totalmente fechado, até mesmo a área da GPU. Temos alguns triângulos aqui e a AMD moveu toda aquela parte de inscrição, serial, enfim, as aprovações, regulamentações para a parte de trás aqui do espelho. Então o backplate é bem liso, só tem a logo Radeon pintada por aqui, ok? Galera, normalmente em review de placa de vídeo eu faço análise interna, não vou fazer nesse caso porque o vídeo vai ficar meio grande, então vamos deixar para um próximo vídeo. Eu vou fazer um vídeo dedicado desmontando a 79XTX em breve aqui para vocês, tá certo? Vamos pular direto para os testes. Então, eu estou comparando com 2 placas no momento, a 4090 que eu tenho aqui e a 3080 Ti. Lucas, por que não a 4080? Infelizmente essa placa não chegou para mim, tive uns problemas aí, ela ficou parada na alfândega, cara. Então, fui sorteado da vez, tá? Mas estou trabalhando com o que eu tenho aqui. E também não tenho placas high-ends da geração passada da AMD, não tenho uma 6950, uma 6900, então vou comparar com placas que as pessoas conhecem. No caso da 3080 Ti, uma das melhores da geração passada, dá para você ter um norte de como essa placa está se comportando, tá certo? No momento, testes com Core i9 12900K, e no futuro eu vou trazer testes com os Ryzen 7000 também, porque a gente sabe que o Smart Access dos Ryzen parece que funciona melhor com as placas da AMD. Então a gente vai trazer uns testes assim também no futuro, tá certo? Bom, começando aqui então em Cyberpunk 2077 no preset Ultra em 1440p. E cara, logo de início a gente vê ali a 7900XTX entregando um desempenho muito próximo em relação ao 4090. Você vê ali ela fazendo 144, 145 quadros de média, enquanto que uma 4090 no DLSS 2 está fazendo 148. Lucas, o que está acontecendo aqui, cara? Basicamente é gargalo. A 4090 está sofrendo um gargalo por ser uma placa muito forte, um canhão, né? Acredito que por ter essa quantidade gigante de núcleos, demora para você inundar esses núcleos, apenas uma teoria minha, né? Em resoluções menores do que 4K você tem essas dificuldades, a não ser que você coloque um super CPU, coisa que o 12900K já é. Mas assim, quando você liga o DLSS 3 na 4090, aí sim ela vai lá para cima, 216 quadros de média no 1440p no preset Ultra, tá? E olha só, pessoal, tá entregando uma margem boa em relação a 3080 Ti, hein, cara? Olha só essa margem, cara. Ela tá bem mais forte que a 3080 Ti, ambas usando FSR, DLSS, né, os seus métodos de upscaling, e consequentemente ela vai ser mais rápida também que a 4080, tá? Quando a gente parte para 4K, nós vemos aqui que a 7900XTX continua tendo uma boa performance, ela continua superando a 3080 Ti usando o DLSS 2. A 4090 não fica tão diferente, cara. Você observa que ela, em relação ao DLSS 2 ali, você tem 6 frames, 7 frames, cara, ela tá quase desempenhando o nível de uma 4080, custando muito menos. Agora, é claro, a 4090 com DLSS 3, ela dá uma disparada. E a gente espera o FSR 3 para essa placa, a AMD já prometeu. Ela disse que vai dobrar o frame rate em relação ao FSR 2, consequentemente, se dobra aqui, a gente vai encostar de novo na 4090 com essa placa. Então existe uma promessa para o futuro, não é algo que está acontecendo agora, tá? No final desse vídeo eu retorno os testes com Ray Tracing também, tá? Por enquanto é só os testes em rasterização pura. Você quer agora para God of War em Full HD, em 1440p no preset Ultra, o gráfico máximo do game. A XTX está entregando uma boa margem em relação a 3080 Ti, ambas usando ali FSR2, DLSS2, enfim. E em relação a 4090, cara, pouquíssima diferença. Pouquíssima diferença. Ali a gente está falando de 13, 12 quadros, dependendo do cenário. Então, cara, interessante isso, né? É uma placa que está custando bem menos em relação a ela. Observa ali que os dados de consumo de energia não parece fazer muito sentido. A 4090 está até consumindo menos energia em alguns momentos que a XTX. Esse sensor
não tá muito legal. Eu estou usando o software beta, que é o HW Info Beta, para a XTX, ele apresentou umas mudanças ali, então não tá muito preciso esse consumo aqui, tá? Coloquei ele para ficar de referência, claro. A gente observa que a temperatura da GPU tá bem fria, depois a gente volta a falar mais sobre isso. E, cara, estabilidade. DirectX 11, nenhum problema, não tive particularmente problemas com essas placas por aqui, tá? Subindo para 4K, né, Lucas, porque parece que 1050p já está vencido para essa placa. Cara, tá lá ela fazendo um bom desempenho, né, uns 30 quadros acima da 3080 Ti, ou seja, ela fica basicamente parelha com a 4080, também custando menos que ela, pelo menos no preço anunciado, tá? E aqui a 4090 já deu uma distanciada, aquilo que eu falei, cara, em 1050p parece que ela tá meio gargalada ali, quando a gente sobe a resolução, aí ela mostra para que ela veio. Então realmente, cara, a 4090 é uma placa mais rápida, tá? E aí você avalia o que é interessante para você, tá certo? Aqui ela também passa a consumir mais, ela tá ali quase nos 400 watts, consumindo mais que a XTX, tá bom? Ok, Spider-Man, pessoal, Remastered, preset máximo, ou seja, você põe no muito alto, vai subindo individualmente todas as coisas no máximo, com exceção do Ray Trace que vai ter depois, em 1050p. Nós vemos a XTX entregando mais desempenho que a 3080 Ti, já não é aquela margem grande que estava tendo antes, a 4090 tá ali gargalada, cara, ela chega a estar no mesmo desempenho da 3080 Ti, que bizarro isso, né? Mas com a DLSS 3 ela vai, cara, é quase o dobro do frame rate. É absurdo o que a DLSS 3 faz, cara, funciona muito bem e é necessário que a AMD traga o FSR 3 para essas placas, porque vai ser muito interessante ver essa briga, tá? Em 4K, a própria 4090 agora sim já dá aquela desbloqueada, né? Embora o consumo de 225 watts, como eu falei, não está fazendo muito sentido esse consumo de energia aqui, ela está lá em cima, cara, fazendo muito frame rate. A 7900 XTX, porém, está mais ou menos o mesmo nível de desempenho. Olha só que interessante, cara. Então, ambas estão fazendo ali mais ou menos 130 quadros, né? Existe uma diferencinha aqui ou ali, mas a XTX está muito bem para uma placa de $1000, uma placa mais barata, né? Enquanto que ela também está superando a própria 3080 Ti. E claro que o DLSS 3 dá aquela impulsionada na 4090, tá certo? Flight Simulator, 1040p, preset alta qualidade. Lucas, por que não no Ultra? Porque o Ultra usa muito CPU e reduz muito frame rate, então não faz muito sentido pra gente aqui. Galera, XTX entregando um pouco mais de desempenho que a 3080 Ti, inclusive mais que a 4090, Lucas, o que está acontecendo? É o gargalo da resolução baixa, cara, olha que incrível. Com 12900K estamos tendo um gargalo em 1440p com uma 4090, tá? Só que claro que o DLSS 3, cara, a placa faz mais que o dobro do frame rate, cara, o negócio tá insano aqui nesse DLSS 3, ajuda muito, muita performance. Então sim, a 4090 é bem superior em relação ao XTX. Em 4K, eu até errei na legenda ali, ó, está em 4K nesse modo aqui, a XTX dá uma vantagem em relação à 3080 Ti, já dá um gazinho em relação a ela, tá? Inclusive ficando até levemente acima da 4090 no DLSS 2, enquanto que, claro, com o DLSS 3 a 4090 dá uma boa despontada. Esperamos ver o FSR 3, o que ele vai fazer nesses games aqui, tá certo? Resident Evil Village já é um jogo mais leve, então eu coloquei no preset máximo absoluto, coloquei 8 GB de VRAM lá no jogo, inclusive o próprio Ray Tracing não faz muita diferença aqui. A GTX está fazendo 174 quadros, mesmo usando o Ray Trace, ela está acima da própria 3080 Ti, com uma margenzinha razoável. Agora a 4090, claro, é a King aqui, está fazendo 200 e tantos quadros ali, bem acima da própria GTX, mas de qualquer forma, as três placas estão perfeitamente jogáveis, estáveis, que é o que importa, né? Se está 188 ou 238, você está jogando bem aí, claro que depende da sua avaliação. Então subimos aqui para 4K. E cara, a XTX continua fazendo um desempenho acima da 3080 Ti, que é uma coisa interessante, mas já existe sim uma diferença grande em relação à 4090, que está fazendo muito desempenho. Porém está consumindo seus 417, enquanto que a XTX e a 3080 Ti estão consumindo 60 watts a menos, 50 watts a menos, mais ou menos aproximadamente, tá certo? Vamos aqui agora para Red Dead Redemption 2, no preset máximo do jogo, tudo no Ultra, só o MSA 8X, que eu não habilitei, porque ele faz um super sample, então eu coloquei em 2x mesmo, em 1040p. Cara, a XTX ela tá entregando uma média muito alta, bem acima da 3080 Ti, tá? Inclusive ali nesse cenário que a gente tá vendo no momento, às vezes 1% low dá uma oscilada ali, mas é só no benchmark que eu vejo isso acontecer. Então, cara,
ela está superando bastante, ela está ali acima de uma 4080, acredito eu. Futuramente eu vou trazer esse teste comparando a 4080 aqui também, tá? Ela chega a estar muito próximo da 4090, cara, usando DLSS 2 versus FSR 2. Então a diferença ali é de 10 quadros, que é uma coisa bem interessante, tá? Mas beleza, subindo a resolução, vamos para 4K, o que acontece, cara? No 4K sim, a 4090 dá aquela subida, por quê? Estava gargalada em 1440p. Então ela faz ali 140 de média, enquanto a XTX está fazendo acima da 3080 Ti, mas abaixo da 4090. Então assim, estar abaixo não é necessariamente ruim, já que é uma placa muito mais barata e com a mesma quantidade de VRAM. Então, ponto interessante, a gente volta a avaliar isso com mais calma aí ao final do vídeo, tá? Partindo aqui agora para o Assassin's Creed Valhalla, preset máximo. Esse é um jogo que não tem opções de DLSS ou FSR, então é rasterização pura. Nós vemos que a XTX está ali bem acima da 3080 Ti, aproximadamente uns 50% acima, mais rápida que ela, e quase encostando na 4090 em 1440p, cara. Olha só que interessante, isso aconteceu em outros jogos também, seguimos um padrão aí, né? Então, excelente desempenho dela. Partindo aqui para 4K, já que é para abusar, temos muita margem. A 4090 dá um pouquinho essa distanciada, ela sobe um pouquinho ali, né? O consumo de energia dela, como eu falei, não está fazendo sentido, está muito baixo para uma 4090, mas de qualquer forma estamos superando ali a 3080 Ti e ficando um pouco abaixo da 4090, a depender do cenário, tá certo? Então assim, cara, os testes foram muito promissores na minha opinião, tá? Eu esperava que ela brigasse só contra a 4080, mas cara, ela chega a encostar na 4090, ela não passa a 4090, mas ela encosta, o que é um mérito muito bom para uma placa que custa menos e tem em tese um TGP menor. 4090 pode consumir 450, essa aqui 350, são 100 watts a menos, tá? E aí a gente volta a atenção para Ray Tracing, tá pessoal? Então um ponto importante falar aqui para vocês, o Ray Tracing nessas placas está sim mais eficiente, graças às melhorias de hardware e de software que a AMD fez aqui. A AMD está trazendo o Ray Tracing, os reaccelerators de segunda geração, tá? Então já evoluiu a geração, agora nós temos mais reaccelerators aqui também. Consequentemente a performance aumenta e é o que nós vamos avaliar nesse momento com vocês, tá? Então, vamos lá, Cyberpunk 2077, pessoal. Preset Ultra, Ray Tracing Ultra, 1440p, XTX fazendo 8 frames aproximadamente a menos que a 3080 Ti. Então, no cenário que ela sempre estava ganhando, agora ela passa a perder. Porém, na geração passada, a 6800 XT ela brigava mais ou menos contra a 3060 Ti, 3060. Então, assim, até que está razoável, tá? Mas é fato que a NVIDIA é superior em Ray Tracing, isso é inegável. Não tem como falar que não. A 4090 está bem forte ali, cara. E com o DLSS 3, então, meu amigo, não tem nem o que falar. Então, assim, é jogável o Ray Tracing nas AMD, dá para você usar. Eu tô com o Ray Tracing no Ultra aqui, tá? Em 1440p. Subindo para 4K, pessoal, a gente vê que tanto na XTX quanto na 3080 Ti tá injogável você deixar o Ray Tracing no Ultra. Eu precisaria deixar o Ray Tracing no alto, no médio aqui, em ambas as placas. Só a 4090 tem condições de rodar o game acima de 60. E com o DLSS 3 fica melhor ainda. Então, assim, o FSR 3 é necessário chegar, especialmente falando de Ray Tracing. Na renderização a placa é boa, mas no Ray Tracing, resoluções mais pesadas, esse tipo de coisa pode acontecer dependendo do jogo, tá? Então, seria um diferencial dela em relação às placas série 3000 que não tem o DLSS 3, só tem o DLSS 2, tá bom? Então, enfim, esses são os cenários que nós vemos aqui. Spider-Man, pessoal, preset máximo, agora com Ray Tracing no muito alto, com o Ray Tracing máximo também, 6 níveis de objetos ali. Cara, mais uma vez ela fica um pouco abaixo da 3080 Ti, com uma performance razoável para uma placa que entrou depois no Ray Tracing, né? Fato que a NVIDIA são melhores no Ray Tracing, mas observe que a própria 4090 não está tão distante assim, por conta de estar gargalada em resoluções baixas como baixa. Olha só, cara, 1440p baixo para uma 4090, para vocês terem ideia de como o gargalo está afetando essa placa, tá? A placa é muito forte. No 4K, aí sim, a 4090 dá um gazinho em relação a XTX, mas observe, cara, que a gente não está tão distante assim. Curiosamente, no 4K, a XTX deu uma subidinha ali em relação a 3080 Ti no Ray Tracing, cara. Olha só que curioso. Ela passou a própria 3080 Ti, tá? Não esperava que isso iria acontecer. Aí a 4090 com o DLSS 3, claro,
tá voando, tá lá em cima, tá certo? Então, por hora, pessoal, o que nós vimos aqui é o FSR 3 é necessário chegar, a gente não sabe uma data ainda, a AMD falou que vai lançar no ano que vem, tá? Promessa de dobrar o frame rate em relação ao FSR 2, que vai salvar no Ray Tracing resoluções maiores. Então, assim, dá para usar Ray Tracing? Dá. Em 4K, teria que reduzir as configurações mesmo na própria 3080 Ti, cara. Em jogos como Cyberpunk, tá? Em resoluções com 1040p, o Ray Tracing vai bem, tá? Então, assim, precisamos aguardar agora chegar o FSR 3, porque ele vai ser um divisor de águas, um frame generator, espero que tão bom quanto o DLSS 3, tá certo? Pessoal, agora indo para as aplicações profissionais, as pessoas elas costumam dizer que a Nvidia é muito boa em aplicações, eu concordo com isso, realmente é muito boa, mas será que dá para você trabalhar com uma placa da AMD? Será que é só Nvidia? Bom, eu fiz testes aqui em suítes de software do Puget Bench, o Photoshop e o Premiere Pro. Olha só, no Photoshop a XTX ficou ali no mesmo nível de desempenho de uma 4090, cara. Tem bastante VRAM para isso. No Premiere Pro ela ficou um pouco abaixo da 3080 Ti, assim como estava acontecendo em Ray Tracing, mas ela ficou no nível de desempenho muito bom, uma comparação prática, usando o mesmo CPU, é claro. Em 3D Mark e Ray Tracing, nós vemos que realmente ela fica ali, assim como a gente viu nos games, um pouquinho abaixo da 3080 Ti. E no Blender, nós vemos que ela fica com uma diferença boa, apesar de ser ali apenas 22 segundos, tá? Ela fica com uma diferença ali de, se não me engano, 40%, é isso, né? Em relação à 3080 Ti, porque as NVIDIA estão usando o Optics e a AMD está usando o HIP, que é o Heterogeneous Interface for Portability, tá? O que acontece, pessoal? As RTX estão usando o Optics, que usa os RT Cores, eles aproveitam esse recurso e ganham mais performance. Se eu renderizo só no CUDA, eu vou ter mais ou menos o nível de desempenho do HIP aqui, tá? No Optics é mais vantajoso para a NVIDIA. Agora, o HIP foi uma recente implementação no Blender, onde você tem uma similaridade com a performance como se fosse no CUDA. A AMD falou que no próximo Blender 3.5 vai sair o HIP RT, que é justamente o que o Optics faz, usar os RT Cores, nesse caso os Ray Accelerators. Então, assim, dá para renderizar, ela funciona. Você viu o vídeo do Blender aí, ela está usando ali 100% da GPU numa renderização, está fazendo um tempo bom, inclusive, tá? Aí depende da sua avaliação do quanto isso é relevante para você, tá certo? Bom, partindo aqui agora para temperatura versus clock. Lucas, essa placa é fria? A gente viu ali um pouco nos gráficos, nos testes práticos, que sim, tem uma temperatura boa, tá? Nós vemos que o clock se manteve ali na média dos 2.300 a 2.400, tem alguns picos que subiu um pouquinho acima dos 2.400, chegando a quase 2.500, tá? Então o clock é razoavelmente interessante. A temperatura 67 graus em média, 70 máximo, hotspot 77, então 10 graus a mais basicamente em relação à temperatura padrão. Cara, para uma placa high-end e uma placa que tem tamanho convencional, não é uma placa gigantona para manter temperatura boa, ela me pareceu muito interessante. Uma 4080 Founders Edition é enorme, tá? Ela é fria, mas ela também é muito grande. E essa placa aqui, ela é fria e com tamanho normal, tá? Consumo de energia médio 342, como eu disse para você, o sensor não pode não estar 100% preciso, máximo de 356. Então, cara, uma temperatura boa para uma placa dessa, tá? Imaginava que poderia ser até um pouquinho maior. Nas imagens térmicas, nós vamos ali na parte da frente, sem surpresas ali o máximo de 46 graus na parte ali de baixo, onde sai o calor da placa de vídeo. Olhando por cima, máximo de 59 graus, olhando para os dissipadores da placa. E na parte de trás, o máximo ali 51, 49, 55. Então, de fato, a placa é fria, não vi nenhum problema relativo a isso no momento aqui, tá certo? E aí você pensa assim, Lucas, a placa é fria, então dá para fazer overclock? Mais ou menos. Eu tentei e eu não tive muito sucesso com isso. Tá? O que acontece, pessoal? Acredito que pelo fato da placa ter dois conectores de 8 pinos, ela em tese já está limitada. A AMD falou ali 355. Se eu somo o que os dois conectores oferecem mais o slot, dá 375. 20 watts acima do padrão da AMD. Então, não tem muito para onde correr. O que acontece? Eu acredito que não foi nem por conta do limite de energia, porque eu consegui puxar 400 watts nessa placa, mas sim o thermal throttling, tá? Quando eu fiz um teste de overclock, a placa bateu 110 graus em hotspot. Sim, 110.
e tinha ficado em teste convencional ali, menos de 80 graus, então ela subiu muito o hotspot. Eu acredito que a placa não subiu mais por conta disso. Eu mexi o slider e a placa não subia. Independente do ajuste que eu fazia, power limit, enfim, ela ficava nos 2.500 no máximo. Justamente porque ela já estava muito quente, não tem para onde ir. Então, o que eu acredito que possa acontecer? Nos modelos diferenciados, como uma Sapphire Nitro, uma Redev, enfim, essas placas podem ter mais margem, elasticidade para overclock, especialmente nas placas blocadas, tá? Mas assim, o estoque ela funcionou bem. No overclock, cara, sinceramente, não pareceu uma boa ideia fazer overclock nesse modelo. Em estoque ela é fria, em overclock a gente não viu muita margem assim, até porque é uma placa convencional, não é uma placa extremamente diferenciada, tá? De qualquer forma, eu consegui subir um pouquinho só a GPU, a memória RAM para 2652, um Cyberpunk 4K Ultra com Ray Tracing máximo, que era onde fez falta, trouxe 2 frames a mais, 3 frames a mais, ou seja, não deu muita diferença, tá certo? Falando aqui de estabilidade, pessoal, certamente muitos de vocês vão me perguntar aqui, Lucas, beleza, cara, a placa é estável, né? Afinal, a gente lembra aí das RDNA 2, RDNA 1, aqueles problemas de drive, enfim, cara, sinceramente, eu não tive problemas, tá? Fora, a hora que eu estava fazendo overclock, a placa às vezes crashava porque era uma configuração extra, estava subindo os clocks, quando ela não aguenta, ela crasha o drive, tem que reiniciar o driver, tá? Mas fora isso, cara, a placa foi bem estável nos jogos, não tive dificuldades, tá? Embora a minha bateria de testes tenha, acho que 2 jogos apenas em DirectX 11, ou apenas, acho que um jogo só em DirectX 11, né? Mas a placa, no geral, foi muito bem, tá? E aí, claro, eu preciso fazer testes mais longos, ter uma experiência maior de uso diário para poder passar esse feedback para vocês, e eu vou fazer isso. Eu uso um PC aqui com AMD Ryzen e placas NVIDIA, faz muitos anos. Vou fazer diferente, no meu próximo PC eu vou inverter isso, eu vou usar CPU Intel, que eu não uso faz muitos anos na minha máquina pessoal, junto com uma placa RDNA 3, diariamente, vendo vídeo, jogando, renderizando. Será que a placa é ruim assim na estabilidade? Será que não presta as AMD, como eu vejo às vezes uns caras falando? Cara, eu vou testar isso no meu dia a dia, e eu volto 6 meses depois para falar sobre o assunto com vocês. Aguardem, tá bom? Enfim, pessoal, nós temos aqui a segunda geração de placas da AMD que faz concorrência nas high-end. Isso é interessante. A série RDNA 1 tinha ali a 5700 XT que conseguia brigar contra a 2070 Super, mas você tinha 2080, 2080 Super, 2080 Ti. Tinham placas que realmente, olha, eu quero aquele nível de performance, é só NVIDIA. Agora não, cara. Na série passada você tinha 6950 XT brigando contra 3090, 3090 Ti, 6900 XT contra 3080 Ti, 3090. Cara, isso continua aqui. Embora essa placa ela não chegou ainda na 4090, existe margem para a AMD lançar uma 7950 XT. Existe chip, espaço para colocar mais componentes se assim ela quiser. Tá? De qualquer forma, essa placa encostando na 4080, tá? Já é um ponto interessante, né? Ela custa menos que a 4080, dos $1.200 para $1.000 aqui, oferecendo mais VRAM, oferecendo alguns diferenciais, como por exemplo esse tamanho compacto, no caso de comprar uma placa AMD, claro, de referência, né? Porque os modelos parceiros estão bem grandes, mas enfim. Eu achei que o ponto mais interessante aqui foi a comparação com a 4090 mesmo, porque, cara, tem jogos que ela encosta, tem jogos que ela fica um pouquinho distante, mas ela custa, em tese, 60% menos, mas ela não é 60% mais lenta em todos os cenários. Quando a gente usa o DLSS 3 na 4090, realmente ela dá um bom gás. A gente espera o FSR 3 aqui também para comparar novamente, tá? Mas eu acho que o que a AMD fez, trazendo uma placa com tanta VRAM, né, com vários diferenciais, várias melhorias em relação à geração passada num preço um pouco mais convidativo. Não vou dizer que essa placa é barata, cara, $1.000 não é barato, mas é um pouco mais convidativo. Isso força a indústria a dar um passo atrás. Tanto é que nós temos visto notícias de 4080 caindo o preço. Por que será, cara? Será que... É concorrência, cara. Concorrência é saudável. Você pode odiar a AMD, cara. O fato é que ter a AMD como concorrente faz a NVIDIA reduzir preços, trazer coisas melhores e vice-versa, cara. A NVIDIA não é a vilã, a AMD é a boazinha. Não, muito pelo contrário. Ambas estão concorrendo pelo seu dinheiro. E eu estou aqui no meio das duas
tentando mostrar para vocês qual é a melhor opção. Sinceramente, eu gostei da proposta dessa placa, tá? Ela entregou um bom nível de performance com preço, como eu disse, mais convidativo, tamanho convencional, conectores convencionais, menor consumo de energia, tá? Me pareceu uma placa realmente bem interessante, tá certo? Bom, esperamos agora para ver os preços brasileiros, tá? Espero que essa placa venha no preço que faça sentido, que é o quê? Custando menos que uma 4080. Essa 4080 custa hoje aí seus 10 mil ou 9, eu já vi por 8 mil em promoção. Essa placa tem que aparecer por menos de 8 mil, tá? Então entre 6.500 a 7.500 seria um preço interessante, tá? Lógico, cara, ainda é muita grana, é lógico que é, cara, mas em relação ao que nós temos no mercado, seria algo mais palpável, por assim dizer. Para esse segmento high-end, pessoas que querem comprar o melhor do melhor, a 4090 ainda atende, tanto em rasterização quanto em ray tracing, mas ela custa ali os seus 15 mil, tem uma diferença boa. Eu imagino que essa placa chegue no Brasil, preço aí começando por 8 mil, em promoções caindo abaixo de 7, ali 7,5, talvez 6.800, tá? Me cobrem, porque talvez esteja errado, é apenas uma estimativa minha. Então, pessoal, encerro por aqui esse vídeo, ficou já um pouquinho longo. Em breve eu vou trazer mais detalhes sobre esse meu novo PC, essa ideia que eu tive aqui, justamente como revisor, testar mais do outro lado. Eu tenho usado sempre GPU NVIDIA. Aí eu testo algumas GPUs AMD e falo assim, ah, cara, as AMD são boas, mas, cara, eu não estou testando no meu dia a dia exatamente isso. Então agora eu vou mudar. Eu vou usar GPU AMD no meu dia a dia. E aí, cara? Será que vai prestar? A gente vai descobrir. Olha, dos meus testes preliminares, sinceramente não tive problemas com ela e vou trazer mais testes em breve para a gente voltar a analisar isso com mais calma. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para vocês, convido vocês a entrar no nosso grupo de promoções assim que tiver a 7900 XTX e a XT no Brasil, eu aviso vocês por lá, tá? E como eu disse para vocês, em breve tenho aqui também o review da XT, que está aqui atrás na bancada ligada. Eu já terminei os testes dela e em breve trago para vocês aí, ainda nessa semana, se der tudo certo. Muito obrigado, um grande abraço, valeu, falou, tchau, tchau!